Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Natasha Alexandrino, do curso de Gestão Pública EAD, disciplina Licitações e Contratos Administrativos. Eu me encontro no campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Eu sou alta, estou com uma gravata vermelha, blusa branca e calça preta. E agora nós vamos para a nossa última unidade da disciplina Licitações e Contratos Administrativos. Pessoal, pensem o tanto que vocês progrediram ao longo deste curso, ao longo dessa disciplina. A gente começou lá na unidade 1, trazendo os princípios da licitação. Depois a gente estudou as modalidades licitatórias, os critérios de julgamento, as fases da licitação. A gente viu muita coisa, assim, a maioria do curso à luz da Lei 14.133 e fez o cotejo, a comparação, quando foi necessário, com a Lei 8.666. Depois a gente ingressou nessa parte dos contratos administrativos, a gente analisou as cláusulas exorbitantes, viu sobre matriz de risco contratual, no contrato administrativo, e agora a gente está aqui para falar dos contratos em espécie. Vamos ver alguns tipos de contratos administrativos, que são bem comuns? Vamos para os slides? Olha aí. A gente começa falando dos contratos de obra pública, tá, gente? E o que acontece? É aquela ideia mesmo da administração pública ter que contratar um particular para executar uma obra, E aí, qual que é aqui a situação que eu quero chamar a atenção? Que para fazer essa obra, a administração tem que ajustar a elaboração de um projeto básico e de um projeto executivo, tá? Onde a gente encontra essas definições? Deixa eu até relembrar vocês aqui. O artigo 6º da 14.133 é onde vocês vão encontrar os principais conceitos, tá? Ele é bem esclarecedor, então leiam o artigo 6º. E essa definição de projeto básico está lá no artigo 6º. Vamos para o slide. Inciso 25, que vai falar que o projeto básico é justamente esse conjunto de elementos necessários, com o nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Isso pode aparecer aí como os ETPs, Estudos Técnicos Preliminares, que assegura a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. E aí vai colocar lá quais elementos vai conter. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? É que o projeto básico, ele é esse documento que vai reunir esses estudos, esses elementos, e ele tem, mais uma vez, bastante relação com o planejamento, Eu já comentei aqui, mas, por exemplo, se o gestor, o responsável pela licitação, não agir conforme o princípio do planejamento, tem um entendimento que você não planejar uma licitação é erro grosseiro, capaz de ensejar a responsabilização de quem incorre nesse erro, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, realmente, a gente tem que planejar, tá? Voltando para o slide, aqui, lá no mesmo artigo 6º que eu mencionei, inciso 26, a gente vai também ter a definição do que seria um projeto executivo, que é esse conjunto de elementos necessários para a execução da obra. Então, nesse caso de contrato de obra pública, a gente precisa ter também o projeto executivo, que vai trazer o detalhamento das soluções previstas no projeto básico. Então, ele vai detalhar a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas de acordo com as normas técnicas pertinentes, tá? Bom, aqui eu até mencionei que se a obra não for realizada pelo poder público, ela pode ser feita pelo particular, nos termos do artigo 6º
28 a 31, das formas que pode ser por empreitada, por preço unitário, que é aquela contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, ou por empreitada por preço global, que é quando a contratação vai ser por preço certo e total, né? Não de unidades, mas sim total. Ou por empreitada integral, que é aquela contratação de empreendimento em sua integralidade, né? Que compreende a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias sob inteira, olha aqui, ó, responsabilidade do contratado até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação. Então, pode ser dessa forma, tá? De empreitada integral a contratação, ou pode ser aquela contratação por tarefa, tá? Que é quando você vai fazer uma contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, e aí pode ser com ou sem fornecimento de materiais. Então, vejam, todos esses tipos de contratação, né, empreitada, integral ou por tarefa, estão com as definições do artigo 6º, tá? E dizem respeito aí a esse contrato de obra pública. Então, vejam, aqui no slide, algumas novidades que foram trazidas e estão elencadas na 14133. É a contratação integrada, né, que eu acabei de mencionar, a semi-integrada e a contratação que tem fornecimento e prestação de serviços associados, tá? Então, gente, vocês, por favor, deem sempre aquela lida na legislação e acompanhe pelo roteiro e também pela minha biblioteca, tá? Essas nuances do contrato de obra pública. E agora, eu vou passar para a licitação e contratos, né? Para o contrato administrativo de serviços. Vamos ver como é que é? Olha aí. Se o poder público quiser contratar um serviço, ele também vai ter que licitar, tá? Então, por exemplo, a administração está precisando de um parecer jurídico, de uma matéria bem específica. E aí ela precisa, né, para um caso, ela realiza uma licitação, tá? Então, o contrato de serviço, ele está no artigo 6º 11 da nova Lei de Licitações e Contratos. E aqui é a definição de serviço, melhor dizendo, no artigo 6º 11, que vai falar que o serviço é aquela atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, olha aí, intelectual ou material, de interesse da administração. Então, este é o segundo caso de contrato em espécie que nós vamos ver aqui, contratos de serviço, tá? Continuando nos slides, a gente tem também o contrato de fornecimento. O que é o contrato de fornecimento? É o contrato para aquisição daqueles bens que são necessários à execução das atividades do órgão público, seja mediante pagamento à vista ou parcelado nos moldes definidos na proposta vencedora. E aqui, gente, tem uma novidade que eu quero comentar com vocês, bem bacana. Mas, por exemplo, o que é o contrato de fornecimento? Então, a gente está lá numa repartição pública que precisa de água, né? Acredito que todos. Ou o próprio cafezinho da repartição, né? Que é bem comum. Então, esse é um contrato de fornecimento. Agora, o que eu quero trazer de novidade boa aqui é que agora a gente pode pedir uma amostra, né? Então, por exemplo, o tal do danado do café da repartição, que geralmente tem uma fama ruim, não tem? Isso poderia ser resolvido por meio de uma amostra, experimenta antes, vê se é bom, né? E, gente, eu tô falando do café, eu tô dando um exemplo aqui, mas poderia ser qualquer outro tipo, né? Vamos ver o que diz o 41 da nova lei, né? Vamos entender essa amostra. Então, olha só que bacana. No artigo 41 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, fala que o poder público ele pode exigir amostra ou prova do bem, né? No procedimento de pré-qualificação permanente na fase de julgamento ou no período de vigência do contrato ou da ata de registros de preço. Então, aqui,
Eu dei o exemplo do café porque eu sou mineira, tô brincando. Eu dei o exemplo do café porque é muito comum, né, essa fama do café da repartição. Mas como professora também poderia dar o exemplo do pincel que a gente anota na lousa. E muitas vezes o pincel ele não dura um semestre, né? Ele dura pouquíssimo. Então isso muito me fazia pensar, como é que esse pincel ganhou essa licitação? Né? Porque se ele é fraco, se ele acaba rápido, né? Então, às vezes, uma amostra poderia demonstrar, olha, esse pincel, não sei, é o mais barato, mas ele não dura muito. Então, no custo-benefício, sai até mais caro, porque aí o professor tem que usar 2, 3. Então, é esse tipo de lógica, né? Que a amostra pode resolver ali aquela situação, a prova, se você provar antes do bem. E se for ruim, você já vai saber, não, já pode descartar. Então, isso é bastante interessante, né, no contrato de fornecimento, tá? Vamos ali. Se for ruim, já descarta. Olha aí. No caso de licitação, que envolva o fornecimento de bens, o poder público pode indicar, excepcionalmente, uma ou mais marcas. Nossa, sério, professora? Modelo? Pode, mas como? Ele tem que justificar a escolha, né? E tem que ter relação com uma necessidade de padronização do objeto. Então, vamos supor, já usa aquele objeto e quer padronizar esse uso. Daí, sim, o poder público pode indicar uma marca ou modelo, né? Ele também pode indicar uma marca ou modelo se for o caso de manter a compatibilidade já com as plataformas e padrões já adotados pela administração. Ou quando a marca ou modelo for a única capaz de atender o poder público, né? E por fim, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendido pela identificação da marca ou modelo. Aí, nesse caso aqui, o último vai ser apenas como referência. Então, o que está dizendo o legislador? Né? Que, em regra, a administração não vai indicar a marca ou modelo, mas pode acontecer que ela tenha que indicar a marca ou modelo se houver, por exemplo, essa necessidade de padronização, ou se pode usar essa marca ou modelo como referência, né, nestes casos que eu acabei de mencionar, que estão no artigo 41 da nova Lei de Licitações, tá? Entendido? Então, vamos seguir. Olha aí. Aqui, passando agora para o contrato de concessão de obra pública. Aqui, gente, o contrato de concessão, ele tá até numa lei que não é a 14133, é na lei 8987. E o que é isso, professora? É o seguinte, segundo a CF, né, a nossa Constituição, o poder público vai prestar o serviço público de forma direta ou indiretamente. Como que ocorre essa prestação indireta? Por meio de concessão ou permissão, né, de serviço público após a realização de licitação. Então, percebam, em algumas situações, o poder público ele não vai prestar o serviço público diretamente, né? Ele vai fazer essa delegação particular, né, por meio dessa concessão ou permissão. Quando que isso ocorre? Exemplo, estrada com concessionária, né? Que tem hospedagem e tudo mais. Concessão. Ocorre também no transporte público, né? Urbano, com ônibus. Concessão. Então, agora, a gente vai passar a análise dos contratos de concessão que estão lá na Lei 8987. Este estudo da Lei 8987, ele demanda bastante tempo e atenção. Então, eu vou passar aqui alguns pontos da 8987, da concessão, porque a concessão tem que ter uma licitação prévia, e é uma licitação mais complexa, né, nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo, né, como eu já disse nas aulas anteriores, mas você aí de casa vai estudar os pormenores das concessões, tá bom? Então, agora migrando para o assunto contrato de concessão, segundo a Lei 8987, vamos dar uma olhada no slide. O conceito, eu acabei de mencionar, né, que é o poder público delegar essa prestação para o poder concedente, mediante uma licitação prévia, que vai ser na modalidade concorrência ou diálogo
competitivo. E vai delegar para quem? Para uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para esse desempenho, por conta e risco do particular, né? De acordo com a Lei 8987, que eu já mencionei para vocês. Tá, mas em regra, quem que vai remunerar o particular, né? O contratado? Vai ser o cidadão por meio de tarifas. E aí os exemplos que eu já citei aqui, por exemplo, concessão de transporte público municipal, que é o famoso busão, né? E aí quem remunera vai ser a empresa, quem remunera a empresa são os usuários do serviço. Mas tem outros casos aqui que a gente não vai ver, mas vocês vão ver em casa. A gente não vai ver na aula, mas vocês vão ver em casa, tá? Concessões diferenciadas. Aqui a gente vai tratar das concessões comuns, que podem ser concessão de serviços públicos propriamente dita, tá? Que está no artigo 2º da 8987, que tem por objeto único a delegação de serviço. E aqui vai ser a concessão de serviço público precedida de obra pública, tá? Que é o artigo 2º 3 da Lei 8987. E aqui, gente, vocês vão perceber que essa concessão possui um objeto complexo, porque o concessionário, antes de prestar o serviço, tem incumbência de realizar uma obra pública. Então, vem aqui. Neste caso, é o caso clássico, por exemplo, de empresa de metrô, que tem que construir toda a linha, todo o sistema e depois prestar o serviço. Então, é uma concessão de serviço com obra pública, tá? É aqui que nós estamos, esse tipo de concessão. Então, vejam. Nesse tipo de concessão complexa, né, que além do serviço tem que ter antes uma obra pública, né, o que é isso? Vai ser a construção total ou parcial, ou a conservação, ou reforma, ou ampliação, melhoramento, ou qualquer obra de interesse público delegado pelo poder concedente. O que é o poder concedente, gente? É a própria AP, é a própria administração pública. E como que ela vai fazer essa delegação? Mediante uma licitação, que vai ser ou por meio da concorrência ou do diálogo competitivo, estão lembrados? Que é essa nova modalidade licitatória, tá? E aí, o investimento da concessionária vai ser remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado, beleza? Até coloquei aqui uma passagem da obra do professor Matheus Carvalho, que é um professor que tem um manual de direito administrativo, que eu gosto muito, mas não está na minha biblioteca, fica até a sugestão de inserção, é que ele fala do exemplo do metrô, que eu mencionei aqui para vocês. Então, no exemplo do metrô, por que é uma concessão de serviço precedida de obra pública? Porque a empresa vai ficar responsável pela execução da obra pública e depois ela vai ser remunerada pelos usuários que vão pagar a tarifa, que é do metrô, né, ao comprar a passagem ou bilhete. Olha aí. E aí, só para vocês ficarem informados, a gente tem o cedente no contrato de concessão, que nada mais é do que o poder público, e a concessionária, que é o particular que vai celebrar o contrato com a administração pública. E eles vão possuir direitos e obrigações recíprocas. O poder público vai ficar responsável por fiscalizar a concessionária e a concessionária tem que prestar lá o serviço adequado. E destacando que esse serviço adequado não é uma palavra que eu tirei da minha cabeça, a lei vai falar o que é adequado. O serviço tem que ser regular, contínuo, eficiente, seguro, atual, para todos, com cortesia na sua prestação e tarifas módicas. Vejam vocês, o que ocorre? Segundo a Constituição Federal, ou a administração pública vai diretamente prestar o serviço público, ou ela vai prestar indiretamente por meio da concessão ou permissão. Concessão ou permissão tem que ter uma licitação antes, né, segundo a Lei 8987, que vai ser ou modalidade concorrência ou na modalidade de diálogo competitivo. Beleza, mas o que a administração vai fazer, então, em relação a essa concessionária? Ela vai fiscalizar. Então, não é assim, ó, a administração delegou, tá de boa, tá suave. Não, tá de boa, tá suave, não. Tem que fiscalizar, né? Tem que fiscalizar o quê?
se o serviço público é adequado. O que é um serviço adequado? Ele é regular, a tarifa tem que ser módica, tem que ser prestado com cortesia. Então, essas empresas que ganham a licitação, elas têm que ser parceiras e elas têm que prestar um serviço público adequado, não um serviço público de péssima qualidade, né? Porque se elas prestarem um serviço de qualidade insuficiente, elas estarão agindo de forma ilícita, porque a lei fala, a tarifa, por exemplo, tem que ser módica. Por isso que mexeu. Tem o aumento das tarifas das concessionárias, por exemplo, de ônibus, e a população fica revoltada, né? Em certa medida, cabe, né? Porque as tarifas têm que ser módicas, tem que ser módicas, tá na lei, né? É lógico que a gente tem que as coisas não são tão simples assim, mas o que eu tô mostrando para vocês é que, o serviço tem que ser adequado e a concessionária tem que prestar um bom serviço e a administração tem que fiscalizar. Não é entregar e esquecer que existe, não. Tem que fiscalizar, tá bom? Então, seguindo pra gente encerrar, eu vou falar dos convênios, né, para finalizar aí. Vocês podem perceber que a unidade 6 tem como mote os contratos administrativos em espécie. E aí vem o convênio para dizer, olha, eu sou convênio, eu não sou um contrato. Então, aqui, em relação aos convênios, a primeira coisa que vocês têm que saber é a seguinte: convênio não é contrato administrativo, porque aqui a gente não tem interesse conflitante. Olha só. Nos contratos, é lógico que os particulares e a administração têm que ser parceiros, têm que se ajudar, tem que estar todo mundo em prol do bem comum, né, e do interesse público. Mas percebam que existe uma tensão, uma divergência entre as partes, uma tensão entre as partes que podem ter interesses divergentes mesmo, né, entre si. Agora, no convênio, não. No convênio, a gente tem interesses que vão para o mesmo caminho, eles se somam, né? Então, não tem essa resistência, essa oposição. O convênio está todo mundo no mesmo barco, digamos assim. Por quê? Vejam, eles são acordos, eles são pactos, os convênios, realizados entre entidades públicas mesmo, né? Então, são entidades públicas ou até mesmo entidades privadas, mas sem fins lucrativos, que pretendem atuar, olha aí, em comunhão de esforços. Então, essas entidades públicas ou sem fins lucrativos, né, que a gente tem aí a figura do terceiro setor, elas vão se unir para realizar um objetivo em comum. E aí, por serem vontades convergentes, não é necessária licitação antes de firmar o acordo, tá bom, pessoal? Mas é necessária a aprovação de um plano de trabalho que vai ter que conter, no mínimo, o objeto, as metas, as fases de execução e o plano de aplicação dos recursos financeiros, tá? E após a assinatura do convênio, o Poder Legislativo deve ter ciência dos termos do acordo firmado. Até coloquei aqui essa passagem do livro que fala que, uma vez definidos os valores a serem repassados ao conveniado, porque o convênio vai receber dinheiro público, né? Por meio da lei orçamentária, as parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, salvo se for verificada alguma irregularidade, tá? E a formalização do convênio, como eu já mencionei, não depende de licitação. Mas isso, claro, não afasta a necessidade de instaurar, quando for possível, um processo seletivo que assegure o tratamento impessoal entre os potenciais interessados, se for o caso, beleza? Então, pessoal, com isso, eu passei aqui para vocês hoje a relação de alguns contratos administrativos em espécie. E, por fim, eu falei do convênio administrativo, né, que é quando tem essa comunhão de esforços juntos, né, dos entes públicos ou privados sem fim lucrativo para o bem comum, né? E essa formalização não precisa de licitação, mas pode ter uma seleção se for o caso, tá? E aí agora
eu convido vocês, meus alunos e alunas, a irem à minha biblioteca, complementar a nossa aula, a irem ao nosso roteiro, que está todo atualizado, e estudar, né, todos esses pontos que não foram esgotados aqui, muito pelo contrário. Eu faço uma apresentação, eu faço um recorte, e vocês têm que continuar estudando sempre de forma conjunta com a legislação, com o roteiro e com a doutrina, tá? Com isso, gente, a gente encerra a nossa unidade, a gente encerra o nosso curso aqui, né, em termos de web aulas. Saibam que a nossa matéria, se não te conquistou até agora, não tem problema, porque é provável que se você se mantenha na área pública, em algum momento você tenha contato direto ou até indireto com as licitações e contratos administrativos e vai ser conquistado pela disciplina, porque ela é muito importante, tá? Então, muito obrigada pela atenção, por estarmos juntos aí ao longo do semestre. Bons estudos e sucesso para vocês, gente. Obrigada! Educação à distância, mudando realidades.